360 graus. Ok, agora vamos à entrevista com Leonardo Gadelha, que é, Marcelo, o nosso entrevistado do dia. No centro da mesa redonda do 360 graus, com o compromisso de dizer a verdade e sem poder fugir das perguntas de Dércio Alcântara, Marconi Ferreira, Fábio Augusto, J. Filho, o entrevistado do dia. Deputado Leonardo Gadelha, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, o senhor agora no exercício do mandato. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o senhor é candidato a deputado federal? Décio, muito boa tarde, meus cumprimentos a você. Eu quero abraçar os amigos da bancada por intermédio de um velho e querido conhecido, Marconi Ferreira. Saudar todos os paraibanos, a imensa legião de ouvintes do 360 espalhados por todo o estado. Eu tenho dito que todo homem público deve canalizar suas energias nesse momento, Décio, para ajudar a arrefecer os efeitos da pandemia. Nós podemos atuar em 3 frentes. Nós devemos intensificar o processo de vacinação, devemos ajudar o estado a adquirir mais vacinas e fazer com que essas vacinas cheguem mais rapidamente à nossa população. Nós devemos dotar os nossos profissionais e os equipamentos hospitalares de melhores condições para atender aqueles que eventualmente sejam acometidos da doença, e nós devemos trabalhar para tornar mais espesso o colchão de proteção social que tanto bem fez a população no ano de 2020, que poderia ser reeditado de forma mais significativa e por um período mais longo nesse exercício de 2021. E tenho dito que a gente precisa também mirar o olhar para o Brasil pós-pandemia, porque lá nós vamos encontrar alguns crônicos problemas no nosso país. É por isso que eu defendo que a gente enfrente a reforma tributária, que a gente enfrente a reforma administrativa, sempre com muita responsabilidade, com muita parcimônia, para também não fazermos nada de maneira assodada. E acho que somente após esses esforços é que a gente deve falar em política. Acho que 2021 deveria ser um ano muito dedicado a esse tipo de trabalho, a esse tipo de esforço. Eu posso antecipar de forma pública o que já fiz para você em caráter particular, que não tenho a pretensão de disputar a eleição no ano que vem. O PSC sim terá candidatos a deputado federal, a deputado estadual, eventualmente até poderá pleitear outros postos, mas eu acho que é um momento em que eu devo me resguardar para projetos de natureza pessoal. Acredito ter me dedicado muito à atividade política com toda a minha paixão, com todo o meu fervor. É algo que sempre me fez muito bem e eu tentei ser recíproco essa relação para com o meu estado, trazer para Paraíba um pouco daquilo que ela me deu, em termos de afeto, em termos de carinho, mas também em termos de contribuição para o processo de desenvolvimento. E agora penso ser chegada a hora de outros atores ocuparem esse espaço, virem com a mesma determinação, com a mesma vontade de contribuir para que a Paraíba dê um salto qualitativo. E o PSC tem vários quadros com esse perfil. Eu tenho destacado o nome do empresário Dalto Gadelha, de Campina Grande. Acho que é o nome que mais se adequa, tanto do ponto de vista da expectativa dos eleitores, querem pessoas que tenham uma vida que possa inspirar, mas também do ponto de vista partidário, porque a gente também quer uma candidatura competitiva, é importante para o partido ocupar espaço. E quando eu vejo essas duas variáveis, tanto da expectativa popular, do perfil que anseia a população paraibana, quanto da expectativa partidária, que é de ocupar uma cadeira, que é de voltar a contribuir com o processo de desenvolvimento paraibano e brasileiro, eu encontro em Dalto a grande resposta. Sou muito grato a Deus, sou muito grato ao povo da Paraíba pelas oportunidades que me concedeu, mas eu acho que em 2022 é o momento de eu dar um passo atrás e contribuir, talvez, nos bastidores. Marconi Ferreira. Essa sua posição, Leonardo... Ela é redutível? Pois é. Não é? Mas a questão é o seguinte, essa sua posição, na realidade, talvez temendo um receio de novo sacrifício, já que você vem se sacrificando pelo partido, a exemplo dessa candidatura sua lá em Souza, prefeito, tem alguma coisa a ver com isso ou é um projeto e estratégia do próprio partido mesmo? Marconi, você e todos os companheiros que estão aqui à mesa são muito experientes na cobertura da atividade política e sabe que o homem público não é dono do seu destino. Na maior parte das vezes ele cumpre missões partidárias, missões em nome da sua cidade, missões em nome do seu grupo, missões até mesmo em nome de uma causa. Isso sempre aconteceu comigo e eu sempre fui muito feliz, nas vitórias e nas derrotas. Sempre tive algo de aprendizado. Quando ganhei, tive a oportunidade de contribuir com as minhas ideias, com o meu esforço, de alguma forma, com o processo de desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. Quando perdi, sempre tive algum aprendizado. E essa derrota para prefeito de Souza também me trouxe
muitas lições. Eu acho que eu posso cooperar de outra maneira. Acho que as ideias que eu semeei, por exemplo, na disputa de novembro passado, podem ser regadas e ser cultivadas por qualquer jardineiro político que tenha interesse em fazer com que os frutos sejam colhidos pela população da Paraíba. Eu sempre fiz isso ao longo de toda a minha trajetória. Acho que as ideias não me pertencem ao nosso povo, pertencem ao nosso estado e ao nosso país. Se as pessoas acharem que elas são boas, elas podem ser tocadas por outros atores políticos. Então eu não tenho necessariamente um receio da derrota, mas eu acho que o PSC precisa ter esse espaço. E eu encaro uma possível candidatura de Dalto. Ele ainda não confirmou oficialmente a disposição, mas eu encaro uma possível candidatura de Dalto como uma solução muito engenhosa por conta disso, porque eu acho que ele vai ao encontro do que a população da Paraíba espera. É um self-made man, um homem que construiu um conglomerado empresarial bastante sólido, que gera muito emprego, que gera muitos benefícios para a sociedade paraibana, mas também vai ao encontro do anseio do partido. O partido quer, obviamente, ocupar espaço. E se você tem um candidato competitivo, tanto melhor. E eu vou estar ali da minha maneira, ajudando, sugerindo. Algumas ideias podem ser abraçadas, outras podem ser descartadas, mas eu vou estar sempre tentando contribuir. Professor União. Boa tarde. Boa tarde. Leonardo, sempre foi uma pessoa que acompanha bem a vida, tanto esportiva como política, da cidade de Souza, terra do dinossauro, né? Tem lá um grande amigo, um grande irmão que se chama André Gadelha. Nós somos companheiros. Quando foi prefeito na cidade, eu tive o prazer, inclusive, de trabalhar junto com ele lá na prefeitura, como se diz, da cidade de Souza. Mas eu lhe perguntaria o seguinte: estamos no ano de 2021 para o ano de 2022, com pandemia, com sofrimento, mas a gente sabe que a política na Paraíba ela é efervescente. Eu acho que a Paraíba é um dos estados que tem uma grande participação política e disputa política, né? Termina a eleição, já começa outra. Que avaliação você faria hoje do governo João Azevedo? Olha, eu procuro ser muito parcimonioso. Quem me conhece sabe disso. Quando eu atuei como deputado estadual, quando fui deputado federal, agora nesse retorno à Câmara dos Deputados, eu procuro compreender as dificuldades que são enfrentadas. Acho que nesse período específico de 2020 e 2021, todos os gestores brasileiros, nos 3 níveis, tiveram dificuldades muito claras e inéditas, que nunca haviam sido enfrentadas por gestor algum, pelo menos não na história recente do país. Coloco isso em perspectiva e acho que, diante de todo esse quadro, é um governo que merece ser respeitado. Tenho também, obviamente, minhas restrições. Acho que faltam projetos estruturantes. Acho que a Paraíba vai bem no que tange ao que a gente poderia chamar do feijão com arroz, mas acho que faltam projetos estruturantes. Acho que falta a gente mirar a Paraíba de daqui a 2 décadas, daqui a 3 décadas, e saber onde nós queremos chegar. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu acho que a gente tem uma vocação muito nítida para a geração de energia limpa, seja ela fotovoltaica, seja ela eólica. Existem tratativas nesse momento ocorrendo no mundo inteiro, em particular no Congresso Nacional, que dizem respeito a benefícios, a subsídios para esse tipo de energia. E eu não vejo o estado da Paraíba entrar nessa discussão, quando poderia. O mundo inteiro está falando num conceito que eles chamam de e-mobility, que é a mobilidade que vai decorrer da utilização dessas energias alternativas. A gente pode já estar pensando daqui a 10 ou 20 anos na atração, ter aqui no nosso estado, por exemplo, uma montadora de automóveis elétricos. Porque todo mundo lutou para ter montadoras. A gente pode lutar para ter a primeira montadora de automóveis elétricos, porque daqui a 10 ou 20 anos, todos os carros serão elétricos. E a gente vai ter energia farta, porque se há algo em que a gente é pródigo é em insolação, em dias do ano com energia solar. Eu acho que se a gente começar a pensar de forma mais estruturante, na Paraíba a gente poderia dar saltos mais qualitativos. Então, para ser objetivo na resposta, no questionamento que você me fez, acho que colocando em perspectiva todas as dificuldades que foram impostas, é um governo que merece respeito, mas acho que faltam projetos estruturantes. Acho que falta olhar mais para frente e ver como que a gente poderia estar daqui a 10 ou 20 anos. Para que a gente esteja bem daqui a 10 ou 20 anos, a gente tem que montar esse planejamento agora. Jota, filho, a sua pergunta? Deputado, recentemente a gente teve uma mudança na reforma eleitoral. Inclusive, o ano passado, na eleição municipal, teve aquele problema, já teve o vereador não podia se coligar na proporcional. E
para o ano que vem, será a vez dos deputados. Os deputados eles já estão fazendo, como eu já ouvi até na CBN, um tipo de manobra para fugir disso, e já estão querendo criar, por exemplo, o voto distrital. Jota, se você me permite uma pequena digressão, eu queria te dizer que basicamente todos os países do mundo reclamam de uma maneira ou de outra do seu próprio sistema eleitoral. A gente não tem sistema infenso ao erro. Todos os sistemas têm, em maior ou menor grau, vícios, vicissitudes que poderiam ser melhorados, poderiam ser corrigidos. Eu mesmo tenho na minha cabeça que o melhor sistema é um que quase ninguém discute. Conheci ele por intermédio de um deputado mineiro, ainda na outra legislatura, na legislatura em que fui deputado entre 2011 e 2014, deputado Pestana, que propunha a criação de macrodistritos. Esses macrodistritos teriam 4 representantes cada. Então a Paraíba seria dividida, por exemplo, nós que temos 12 cadeiras na Câmara dos Deputados, nós seríamos divididos em 3 macrodistritos, cada um com 4 cadeiras. E aí você teria o melhor do sistema proporcional, que é a aglutinação de ideias, com o melhor do sistema distrital, que é a aproximação entre o eleitor e o seu representante. Mas é um modelo que pouca gente discute, que nunca prosperou. O que existe agora, você está muito bem antenado, o que existe é a proposta de criação do distritão. E o distritão é o sistema mais simples, mais inteligível por parte da população. Trata-se dos mais votados, pura e simplesmente. Se a Paraíba tem direito a 12 cadeiras na Câmara dos Deputados, serão os 12 candidatos a deputado mais bem votados. Se ela tem 36 deputados estaduais, serão os 36 candidatos a deputado estadual mais bem votados. É um sistema simples, é um sistema inteligível, mas que também tem os seus problemas. Um deles é o de prescindir da vida partidária. As pessoas vão ter pouca vinculação com seus partidos. E eu digo isso de forma muito franca, porque eu tenho esse dilema dentro de casa. Eu não acho que esse seja um modelo perfeito. O PSC vai abraçar essa causa. Eu fui voto vencido, mas acompanho, obviamente, não me pretendo dono da verdade, acompanho a vontade da maioria do meu partido. O partido fechou questão em favor do distritão, sob esse argumento, que não é um argumento desprezível, de que torna mais fácil, mas mais o distritão já foi rejeitado várias vezes em plenário. Já foi rejeitado algumas vezes em plenário. Há um sentimento, eu posso lhe dizer, nesses 20 dias em que retornei, majoritário em seu favor, mas a gente não pode desconhecer que se trata de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, que exige 308 votos em 2 turnos. Eu não sei se esse quantitativo será alcançado, mas há um sentimento muito forte em favor do distritão. Olha, quero aproveitar a oportunidade para mandar, porque hoje sim, hoje é o aniversário de Mangabeira. Ontem a gente anunciou que era o aniversário de Mangabeira, mas na verdade era véspera. Hoje é o aniversário do maior bairro, o mais populoso do estado. Mangabeira, quem conhece sabe que é uma cidade, é uma das maiores cidades do estado. Tem Mangabeira 1, 2, 3, 4, né? Várias Mangabeiras. Parabéns, Mangabeira. Quem vai fazer a pergunta, Leonardo, é Adriana Bezerra, que está no Recife, e ela entra pelo Google Meet. Adriana, faça a sua pergunta, Leonardo. Tem um delay. Oi, Adriana. Faça a sua pergunta, Adriana. Levanta o som dela, Marcelo. É porque tem um delay. Adriana Bezerra não consegue fazer a pergunta, então em instantes ela faz. Assim que ela estiver pronta aí, pode colocar. Ô Leonardo, aproveitando a deixa da pergunta de Jota, a questão se... Bom, eu acho que essa questão de não ter coligação na proporcional, isso já é definitivo. Eu não acredito que vão reverter. Você acredita que vão requerer? Porque, por exemplo, o PSC, tá? Vamos pegar o PSC, partido que o senhor é presidente. Para ele fazer um deputado estadual, ele tem que atingir o coeficiente. 50 e poucos mil votos. Para fazer um federal. 140 então, assim, mil. qual é a estratégia do partido hoje de filiação de lideranças no estado? Esse é um questionamento muito importante, Décio, e ele vai ao encontro daquele que foi feito por Jota. Todos os partidos estão numa espécie de limbo, porque se houver a aprovação do distritão, trata-se de uma estratégia. Se não houver a aprovação do distritão, nós dermos 2 passos atrás, voltarmos para o sistema de coligação anterior, não haveria grandes problemas, os partidos se coligariam com aquelas agremiações com as quais tem algum tipo de identificação programática. Agora, se nós ficarmos com o modelo que vigorou na eleição de vereador, aí você está absolutamente correto. Todos os partidos irão iniciar uma corrida deslocada pela filiação de novos membros, de novos quadros.
o que tem um aspecto positivo. Eu acho interessante que boa parte da população queira militar politicamente, mas também pode ter um aspecto perigoso. Você pode vincular o seu partido à sua agremiação pessoas que não têm muita correlação com aquelas teses, que não conhecem bem o conteúdo programático de uma agremiação. Acho que é muito perigoso e espero que a Câmara possa dar essa resposta muito rapidamente. A Constituição exige que essa reformulação esteja aprovada nas duas casas até um ano antes da eleição, portanto até o comecinho de outubro. Imagino que esse processo se agudize agora. Tem até o comecinho de outubro ainda, então... Tem um tempozinho para discussão. Ô Leonardo, e qual é a tendência? Vai ter reforma política ou não vai ter tempo de discutir essa questão? Marconi, eu reitero o que eu disse agora há pouco para a Jota. É muito difícil cravar. Sinto que o sentimento majoritário vai ao encontro do distritão, mas eu não sei se serão possíveis os 308 votos necessários. Que o sentimento majoritário da casa hoje é em favor do distritão, que é esse modelo mais simples, pelo qual os mais votados são eleitos, isso está muito nítido para mim. Agora, se a gente alcança 308 votos, se essa tese chega aos 3/5 necessários na Câmara e no Senado, é uma questão duvidosa. Júlia Lemos me disse isso também. Décio, anota aí, esse ano, próxima eleição já é com o distritão. Mas o distritão é o principal tema dessa reforma? É a principal tese nesse momento. É a que aglutina mais deputados federais. No distritão, o partido apresenta uma lista e o... Não, no distritão, o que está se colocando agora são os mais votados pura e simplesmente. Então, entendi. Você tem 12 cadeiras na Câmara dos Deputados, os 12 mais votados serão eleitos. Tchau. Os 36 deputados estaduais mais bem votados, candidatos serão eleitos. Tchau. Ok, a Adriana Bezerra está no ponto aí? Está no ponto? Deixa o Otávio estar ajeitando. Adriana Bezerra, você está me ouvindo? Se tiver, já pode fazer a sua pergunta ao deputado federal Leonardo Gadelha. Alô, Adriana? Ela me disse aqui do que estava me ouvindo e eu que não estou escutando ela. Já? Oi, Adriana. Pode fazer a sua pergunta, Leonardo, Adriana. Boa tarde. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu não estou. Pode falar. Antes de qualquer outra coisa, eu queria fazer um protesto, porque... Na hora eu ia falar da suspeição de Moro, a minha conexão caiu. E eu estou suspeitando dos hackers de Araraquara. Ou então, que o professor União se aproximou lá da mesa de controle. O União foi lá perto dos meninos? Mas eu não ia dizer nada demais, não. Eu ia usar, na verdade... um meme de camiseta. Eu sempre soube, né? Sempre soube. A República de Curitiba nunca conseguiu me enganar. Ao deputado Leonardo, eu acho que eu preciso aproveitar a presença dele aqui para falar sobre que, enfim, o Brasil tem orçamento, né? Foi sancionado hoje pelo presidente um orçamento 29 bilhões mais pobre, né? Para fazer frente às despesas obrigatórias, o governo teve que abrir essa brecha no orçamento. Agora, adivinhe que áreas foram atingidas por esse corte. Além da educação e das obras, os cortes mais agudos aconteceram, acreditem se puder, na saúde. Um corte de 2,2 bilhões na saúde em meio à pandemia. Então, eu quero questionar o deputado Leonardo Gadelha, como é que a Câmara permitiu isso? Como é que vocês conseguiram aprovar vetos à saúde em meio a uma pandemia? Tá a pergunta, você entendeu? Ok. Obrigado, Adriano. Obrigado pela sua participação. E não, eu sou testemunha, Adriano. O professor União estava longe da mesa. Não foi ele que sabotou a parte que você estava devorando, almoçando Sérgio Moro, não. Foi não. Adriano, muito obrigado pela intervenção. Uma pergunta, como sempre, como só ia acontecer, vindo da sua lavra, muito inteligente. Bem, na verdade, no que diz respeito a essa informação que circulou a partir de hoje, eu quero dizer que parte dela é corriqueira e parte dela sim é inédita. A parte corriqueira diz respeito ao contingenciamento. Basicamente, todos os presidentes da República fazem contingenciamento tão logo o orçamento entra em execução.
por uma razão bastante objetiva, que você tem dúvidas sobre a arrecadação, se a arrecadação efetivamente será atingida, aquela que foi prevista no orçamento será atingida. Então você faz esses contingenciamentos, o contingenciamento é tão somente um congelamento de determinado gasto, de determinada despesa. Você contingencia no início do exercício, se a receita ao longo do ano cumprir aquilo que se imagina dela, você vai descontingenciando paulatinamente. Quanto a isso, não há nenhuma novidade. A novidade reside, sim, no corte de cerca de 20 bilhões de emendas do relator. As próprias emendas do relator já eram algo de alguma forma novidadeiro, que não existia, pelo menos não nessa magnitude, e como existia um buraco a se cumprir com despesas obrigatórias, acho que esse foi o caminho mais óbvio, o caminho mais correto. Acho que se fez bem em cortar as emendas de relator, porque, eu repito, elas não representam, do ponto de vista da legitimidade, a mesma coisa que as demais emendas representam. As demais emendas, elas são a participação que pequenos municípios têm no grande bolo tributário nacional. Se não existissem as emendas, pequenas cidades do interior da Paraíba ou de quaisquer outros estados brasileiros raramente veriam esses recursos chegarem até a ponta. As emendas são, portanto, um instrumento muito legítimo e muito interessante para o processo de desenvolvimento local. Já a emenda de relator realmente é uma grande novidade, especialmente desse tamanho, nessa magnitude. Eu acho que acabou sendo uma solução adequada, a fazer o corte justamente nas emendas de relator, porque a gente não tem como aferir, sem ter feito um escrutínio mais detalhado, que elas contemplem todas as regiões do país, que elas contemplem as áreas mais necessitadas, que elas contemplem os programas mais importantes da nação. Então, acho que acabou sendo uma decisão salomônica, importante e interessante. Do ponto de vista do contingenciamento, eu repito, é mais do mesmo, é algo que é feito por todos os governos, ano após ano, para que a gente possa saber se a Receita cumpre aquilo que foi prometido quando da confecção da peça orçamentária. Inclusive, na Paraíba, na parte discricionária, que é aquela parte que não são das emendas impositivas dos deputados, o corte foi de 231 milhões. Olha, eu vou deixar aqui uma pergunta para Leonardo, para ele responder depois do intervalo. Marcondes Jota e Ítalo pode formular de vocês. O sonho de ser prefeito de Souza, eu sei que para quem já foi, Marcondes, superintendente, presidente, né? Presidente do INSS Nacional. Para quem já foi candidato a vice-presidente, para quem é deputado federal, já foi secretário de Estado, deputado estadual. Ser prefeito de Souza, não que seja um demérito, é uma coisa menor. Mas eu pergunto, ainda alimenta o sonho de ser prefeito de Souza? Depois do intervalo você responde. Marconi, uma pergunta também. Eu fiz um balanço aqui, em 20 dias de atuação do deputado Leonardo Gadelha na Câmara Federal, você vê a importância de um bom deputado. Um bom deputado, né, que tem uma boa atuação. Ele já tem 17 projetos encaminhados, 36 votações nominais. Aí eu perguntei a ele por conta de 2 discursos apenas. Ele disse porque não aprendeu ainda a manha, né, do sistema eletrônico. Agora se cadastra eletronicamente. Antigamente, quando eu fui deputado da outra vez, você fazia sua inscrição no plenário na hora do discurso. Agora você tem que se cadastrar eletronicamente. Mas é por causa da pandemia ou não? Você tem uma senha, cada deputado tem uma senha no seu próprio celular para fazer esse cadastramento. E há um horário de abertura. Quando se dá essa abertura, 1 minuto depois já tem 30, 40 deputados cadastrados. Antes o cara estava fisicamente na fila. Então era justamente isso, né? Esse desempenho, não é, que eu gostaria de Como é que um cara com desempenho desse não quer ser candidato? Pois é. Essa é a sua pergunta. Jota Filho, a pergunta para ele responder depois do intervalo. Deputado, eu que acompanhei o seu trabalho na Assembleia Legislativa, trabalho brilhante, inclusive quando o senhor saiu para ser candidato a deputado, a gente dizia: deputado, o senhor vai nos desfalcar aqui na Assembleia, o senhor que é um deputado brilhante, o senhor que tem essa atuação tanto como federal como estadual. O senhor hoje está há 4 meses no lugar do deputado Rui Carneiro, substituindo o deputado Rui Carneiro titular. Como o senhor tem esse trabalho brilhante, está dando para desenvolver esse trabalho nesse período de pandemia? Está dando para desenrolar? Ítalo Alves, a sua pergunta, vai fazer? Vai deixar uma pergunta, Ítalo? Tá fora. Vamos ao break, daqui a pouco a gente volta.
Olha aí, meio-dia e 44, meio-dia e 44. Rapidinho, antes de chamar Leonardo para responder aqui. Olha, aquela informação das vacinas, né? Que a gente debateu aqui, até que a Adriana falou lá do Recife, o professor União também abordou, não foi, União? A questão qual era o tema? Era das vacinas. A questão da vacina é que alguém tomou a segunda dose diferente. Sim, exatamente. Tomou a primeira Coronavac, a segunda AstraZeneca. E a segunda tomou outra vacina. O secretário Geraldo Medeiros, o que escuta o nosso programa, já mandou aí um áudio. Não? Ele falou. Oi? Não, é matéria só. Não tem áudio não, né? É. O secretário Geraldo Medeiros, ele já fez o comentário que daqui a pouco eu trago então. Leonardo, por gentileza, vamos repetir as perguntas. A minha, alimenta o sonho de ser prefeito de Souza? Décio, eu vou lhe responder com uma frase célebre do maior poeta de língua portuguesa, que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa dizia: o Tejo não é maior que o rio da minha aldeia, porque o Tejo não é o rio da minha aldeia. Nada é mais importante do que a nossa aldeia, nada é mais importante do que a nossa paróquia, nada é mais importante do que o local onde a gente tem as nossas origens e onde a gente aprendeu as nossas principais lições éticas e morais. Souza, para mim, é um umbigo do mundo. O ex-senador Marcondes Gadelha sempre usou essa expressão e eu vou utilizá-la sempre. Souza me deu régua e compasso. Se um dia eu tivesse a oportunidade, eu ficaria extremamente honrado, e para mim isso seria tão importante quanto ser governador da Paraíba ou presidente da República. Faria da gestão a gestão da minha vida, me dedicaria de corpo e alma. Mas 4 anos é um período muito longo, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo desse cenário, como a política do município, como a política da Paraíba, como a política brasileira serão. Que eu vou nutrir sempre essa esperança, essa expectativa, que eu vou procurar sempre me aprimorar para, se um dia for chamado pela população de Souza para exercer esse ministério, você não tem a menor dúvida. O Tejo não é maior do que o rio da nossa aldeia, porque o Tejo não é maior do que o Tejo não é o rio da nossa aldeia. Ok, olha, só que dados do Data, a matéria do secretário de Saúde, porque essa história das vacinas trocadas é importante. Dados do DataSUS, Sistema de Informações do Ministério da Saúde, que monitora a aplicação das vacinas contra a Covid-19 em todo o Brasil, apontam que 806 paraibanos tomaram doses trocadas de vacinas contra a Covid. De acordo com os registros, 780 pessoas tomaram inicialmente a vacina AstraZeneca e na segunda dose receberam a Coronavac. Para outras 26 pessoas ocorreu o contrário. Inicialmente foi administrada a Coronavac e depois a de Oxford. De acordo com o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, só um minutinho, Geraldo Medeiros, só um minutinho. De acordo com o secretário Geraldo Medeiros, há 2 possibilidades para a divergência. Uma delas seria realmente a aplicação errada dos imunizantes. A outra seria a digitação errada na hora da alimentação dos dados no sistema. Abre aspas, esses erros que podem ter ocorrido em decorrência tanto da digitação errônea no momento da alimentação do sistema, ou então ocorreu realmente a aplicação errônea de uma das vacinas, pontuou. Ainda conforme o secretário, assim como não há a comprovação de que as pessoas que tomaram doses trocadas das vacinas possam estar imunizadas, também não há, até o momento, nada que comprove que a troca faça mal a quem tomou. Mas não garante a eficácia, né? Não sei, é um ponto de interrogação. Eu ainda bem que eu estou na primeira dose ainda, tomei AstraZeneca, e quando eu for tomar, AstraZeneca, mostra o vidro. Mostra, né? Bem, eu acho que eu tomei a Coronavac. Você acha? Ela não disse, não, Coronavac... Exato, sei lá, diante de tantas dúvidas. A sua pergunta foi... Justamente aquele... Eu fiz um balanço aqui da atuação de 20 dias apenas de mandato de Leonardo, né? Constatei que... Quantos projetos? 17 projetos 17 em 20 projetos dias. Em 20 dias. Né? Tem gente que passa 4 anos na apresenta nenhuma. Não vai nem à tribuna. 4 anos. Aí eu gostei, isso aí não traz justamente uma motivação, um estímulo, um incentivo. Eu tô aqui, minha gente. É porque do mesmo jeito que União, do mesmo jeito que o time tem a sua torcida, o deputado, o líder, ele tem a sua turma, a sua paixão, tem os seus admiradores. Você tem que pensar bem nisso, porque transferir voto é uma coisa difícil. Como é que você vai dizer aquelas pessoas que eu vi lhe abraçando, lhe beijando, lá em Souza, que não vai ser candidato? É complicado. É doloroso. O time tem que jogar.
É doloroso, eu concordo com vocês. Se há algo que eu não sou na vida é blazer, eu sou extremamente grato a Deus, extremamente grato ao deputado Rui Carneiro por esse gesto de desprendimento. Eu cresci naquele ambiente, eu cresci vendo o ex-senador, o ex-deputado Marcondes Gadelha legislando. Ele sempre foi mais vocacionado para o trabalho legislativo, para a formulação do que para o executivo. Eu herdei essa mesma paixão, me sinto realizado em estar representando a Paraíba, tento fazer isso com o máximo de dedicação possível. Quero que as pessoas desse estado olhem para Brasília e tenham orgulho do representante, possam dizer, está ali alguém que me representa bem, que se esforça, que se dedica às causas do nosso estado. Eu faço isso com muito prazer, com muita paixão, efetivamente. Mas eu também acho que existem momentos em que você precisa dar um passo atrás, porque existem outros tantos paraibanos que têm qualificação, inclusive superior, que podem fazer um trabalho melhor ainda, que podem estar ainda mais motivados. É isso que eu penso nesse instante. Quando eu penso na figura de Dalton, eu penso justamente nisso. Décio faz um questionamento que é relevante, que é importante. A transferência de votos nunca se dá de maneira automática, natural. Mas eu também acredito que essas pessoas que hoje eu posso chamar de amigas, acreditam no meu testemunho. Quando eu chegar e apresentar Dalton e mostrar a sua biografia, mostrar aquilo que ele já conseguiu fazer na sua vida privada, o amor, a paixão que ele tem pela Paraíba, como ele pode atuar também numa eventual missão pública, eu tenho certeza que muitos abraçariam esse projeto. Leonardo, você é tão aficionado pelo Legislativo que você é funcionário concursado do Senado. Do Senado da República. Mais uma dessas coincidências. Tentei alguns concursos, Deus me concedeu essa bênção, eu passei no Senado Federal para estar ali sempre perto, muito próximo dessa vida legislativa que eu tanto amo. União, qual foi a sua pergunta? Eu tenho observado bem na Paraíba que nós estamos com novas cabeças, pessoas jovens, diferentes, cabeças diferentes na política paraibana. Podia ver bem o trabalho do Hugo Mota, que representa uma nova força política na Paraíba, um Efraim Filho, um Wilson Santiago, deputado estadual, você chegando com méritos, né, durante esse tempo que você vai ficar lá no Congresso Nacional. Eu lhe perguntaria o seguinte: Veneziano Vital do Rego assumiu a presidência de um partido que tem uma história, um partido histórico na política, não só paraibana, mas na própria política brasileira. A chegada de Veneziano como presidente do PMDB, já que a gente vinha tanto tempo com Zé Maranhão como presidente, que também deixou a sua história, você acha que vamos ter um PMDB diferente ou vai ser uma sequência do que foi Maranhão? Em primeiro lugar, eu preciso subscrever o que você disse. O MDB é um dos partidos mais importantes da história do país. Durante o regime militar, quando nós tínhamos o sistema bipartidário, era aquele que congregava todas as forças oposicionistas e foi absolutamente decisivo no processo de redemocratização. Deu alguns dos principais quadros da política brasileira e paraibana, e você destacou um inesquecível, que é o ex-senador, o ex-governador José Maranhão, que tinha o seu estilo, que fez com que o PMDB e agora novamente o MDB fosse grande na Paraíba. Agora você tem o senador Veneziano Vital do Rego, que tem inúmeras outras qualidades, é um homem de outra geração, com a cabeça voltada para os desafios do século XXI. Eu tenho certeza que fará uma grande gestão. Eu não tenho por hábito me imiscuir em assuntos de economia interna de outros partidos, mas eu posso dar um testemunho pessoal da admiração que eu tenho pelo senador Veneziano Vital do Rego, que é um testemunho, inclusive, eu lhe diria, absolutamente isento, porque nós marchamos em campos opostos da cena política paraibana, já há algum tempo. Mas como homem público, como político, eu acho que se trata de um dos grandes quadros que nós temos nesse estado. Eu só posso torcer para que ele seja muito bem sucedido, porque o MDB tem essa história que merece ser conhecida pelas gerações mais novas e que merece ser cultivada por muito tempo. Décio, só um adendozinho aqui. Você já pensou um duelo? Silvio Santos não fez um grande quadro com o Marcondes Gadelha, que transformou o Marcondes no ídolo nacional? Eu desejaria um dia um duelo de inteligência. E vamos dizer, o Silvio Santos se despedindo da televisão brasileira. De um lado Marcondes Gadelha e do outro lado Veneziano Vital do Rego. Será que esse jogo ia para os pênaltis? Eu ainda colocaria o próprio Leonardo também. Eu só lhe diria uma coisa, pegando carona, eu fico, claro, quem beija meu pai adoça minha boca, eu fico sempre muito lisonjeado quando Marcondes é elogiado, mas eu quero dizer que a Paraíba tem como seu principal produto de exportação o cérebro. A produção intelectual do nosso estado é absolutamente desproporcional ao tamanho da população e ao tamanho do território. Paraíba deu muito mais ao Brasil do que recebeu em troca, em todos os campos. Se você pensar na política, mas também se você pensar nas artes, nos esportes, na ciência, a Paraíba sempre deu muito ao Brasil. É um estado pródigo
em intelecto, é um estado pródigo em capacidade intelectual. Você cita dois grandes exemplos. Eu sou, obviamente, suspeito, cabotinho quando falo de Marcondes Gadelha, mas veneziano é outro grande quadro. E nós tivemos outros tantos. Quem não se lembra também do brilho de Ronaldo Cunha Lima, naquele programa de perguntas e respostas sobre Augusto dos Anjos, encantou o Brasil. Inúmeros grandes quadros que nós já demos a esse país. Antes de passar a palavra a Jota, Marconi, parece que tem uma surpresa aí. Um áudio aí que chegou aí direto de Brasília, sei lá o que. Direto de Brasília, aqui, Foi? viu, deputado? E, inclusive está ouvindo o programa lá em Brasília, viu? Vamos escutar. Um abraço para grande Léo, amigo meu demais, gosto demais dele. Manda um abraço para ele. De novo, bota aí de novo. Bota aqui frontal. Um abraço para grande Léo, amigo meu demais, gosto demais dele. Manda um abraço para ele. É alguém mandando um abraço para grande Léo. É o meu filho Diego. Rapaz, grande figura humana, adoro também. Grande amigo. Tô mandando um Muito abraço feliz pra com essa você. lembrança. Um abraço grande. Um abraço para você, muito obrigado pela audiência, Diego. Jota Filho, sua pergunta. Deputado, é aquela pergunta que eu deixei, nesse momento difícil, né? E o mundo inteiro passa, nós não somos diferentes. O senhor, como brilhante deputado, 4 meses só vai passar na Câmara Federal. Mas tá dando para desenrolar com essas dificuldades todas? Em primeiro lugar, eu quero dizer que esses elogios eu coloco na conta da nossa amizade, que é antiga, agradeço muito. Mas todo mundo sabe, Quando fala em Leonardo Gadelha, todo mundo sabe que você, como parlamentar, é brilhante. Obrigado. Olha, eu acho que você me dá margem para que eu faça uma pequena digressão. Eu tenho dito isso em outros programas dos quais tenho participado. Se há uma diferença que eu noto no cenário de 2021 em relação àquele que eu deixei em 2014, é que eu acho que a gente está tendo menos espaço para o contraditório, menos espaço para o debate. Isso é muito ruim. Uma ideia, Jota, antes de ser de esquerda ou de direita, antes de ser de governo ou de situação, ela é boa ou ruim. A gente precisa voltar a debater, a gente precisa voltar a discutir, a gente precisa saber que ter senso crítico, que ter capacidade reflexiva é algo bom para qualquer indivíduo, para qualquer ser humano e também coletivamente. Uma coisa que está me preocupando é esse grau de polarização no Brasil. As pessoas deixam de discutir uma boa ideia simplesmente porque o autor está vinculado a esse ou aquele polo da política nacional. E acho que isso é muito ruim para o futuro da nossa nação. Em defesa do Brasil, o que eu posso dizer é que esse é um fenômeno global que está muito aliado ao espírito do tempo, a gente percebe isso em outras nações. Mas nós não podemos nos deixar, por conta disso, nos contaminar com isso. Acho que está faltando espaço para o debate, está faltando espaço para o contraditório. A gente tem que voltar a discutir as ideias por conta dos seus méritos. Tanto faz se ela é de esquerda ou se ela é de direita, se ela é de governo ou se ela é de oposição. A ideia é boa ou ruim. Isso eu tenho percebido como um dificultador da ação de qualquer parlamentar que queira contribuir com o processo de desenvolvimento local e nacional. Ok, você vai fazer pergunta aí, ok? Então, a gente quer agradecer a sua participação. Já 13h57, estamos honrados, lisonjeados. Voltem sempre e bom mandato. E, pelo amor de Deus, acabe com essa história, né, Marconi? De dizer que não vai ser candidato, porque a torcida é que manda. E outra, quem não conhece Leonardo, poucas pessoas, mas uma pessoa pode pensar assim, ele já deve ter uns 150 anos, né? Porque o cara já foi deputado federal em 2012, já foi deputado estadual. Candidato a vice-presidente. Fica dizendo que não quer mais ser candidato a deputado. Leonardo é um jovem. Exato. É muito jovem. Muito ainda chão tem pela muita frente. lenha para queimar. Exato. E dar E vai ser essa candidato. Paraíba e esse Brasil. E vai ser candidato, que o povo quer. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço pela chance de ter conversado com os paraibanos por intermédio de um microfone tão bem referenciado. Um abraço a todos. 360 graus.